Passo 2 dos 7 passos da constelação de Oxóssi. Você que está aqui caminhando comigo pelas camadas da psique dentro do princípio expansor de Oxóssi. Essa série de vídeos para te ajudar, te estimular, dar uma palhinha do que é o grande conhecimento que é a psicologia dos orixás e a constelação dos orixás. O que você está presenciando aqui é só um fragmento, um estímulo, um pontapé para te ajudar, para contribuir com a sua vida. E hoje eu vou contribuir fazendo você refletir sobre as ilusões, ou entendendo essa questão do nosso mental de como a gente se perde nas ilusões do dia a dia e o quanto que isso atrapalha o seu processo de expansão. Então, volte para o vídeo 1 se você ainda não viu, é importante ver os vídeos em sequência, mas se quiser também, veja esse vídeo, mas pense aqui, antes de eu continuar, pense em alguma questão que está te travando e deixe que essa mensagem, que esses estímulos que eu vou trazer aqui, te façam refletir sobre essa estagnação. Mas antes de eu aprofundar no conteúdo, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui, né, no meu canal. Meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico vibracional, sou professor do curso de constelação dos orixás, também um dos professores colaboradores dentro do projeto, monitor dentro do curso em si também, monitor do curso de captação psíquica, terapeuta, e estou trazendo aqui essa série de vídeos para trazer uma palhinha, um pouquinho do estímulo que Oxóssi pode trazer na sua vida. Não necessariamente no lugar religioso, né? No lugar de um culto, assim, que também é válido, é importante e eu adoro. Mas num lugar de profundidade, fazendo uma percepção dele no nosso psiquismo, né? Alinhar-se com Oxóssi internamente, mais do que externamente. E para você que está recebendo aqui, os avisos de sempre. Se você gostar desse conteúdo, troque comigo deixando o like, deixando o seu comentário. Quer receber as notificações dos próximos 5 vídeos? Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque daí sempre vai chegar uma notificação para você do vídeo. E se você quiser entrar em contato para receber realmente um atendimento com a constelação de Oxóssi, entender a profundidade que isso vai. Isso daqui é só uma palhinha, é uma parte de um conhecimento muito mais amplo. A partir dos atendimentos, aí a gente consegue aprofundar e realmente entender quais são as suas ilusões, qual é o seu bloqueio da sua expansão. Mas vamos então para a aula de hoje. Isso daqui é quase um mini curso, né? Falando de ilusões. Você tem um enorme poder mental. Grande parte do que a gente entende hoje em dia que nos diferencia de outras espécies é a nossa capacidade de raciocínio, o homem que pensa. Ou aquilo que muita gente busca estudar, que é a questão da consciência, né? Dessa parte consciente, de você poder pensar sobre si mesmo e sobre seus próprios problemas. Isso é uma força tremenda da nossa vida, né? Esse psiquismo que está acoplado num corpo físico, né? Esse campo mental que está acoplado num corpo material. Mas, ao mesmo tempo, é algo que nos ferra bastante no sentido de que a gente tem uma capacidade de criar as coisas antes mesmo delas existirem na materialidade. Então, a gente consegue, a partir de conceituações, criar ilusões. A gente consegue projetar o futuro, a gente consegue rememorar o passado. Então, a gente tem muita tendência de se perder nesse processo. E ainda mais hoje em dia, onde as ilusões, elas são muito alicerçadas num sentido de controle, num sentido de manutenção de uma forma de pensar, de agir. As ilusões do que é importante, do que é necessário. Será que o que você acha que é importante para você é realmente importante? O quanto que as suas ilusões estão te distanciando do que é essencial? Esse é o ponto principal. Não dá para viver nas ilusões. Não dá para viver nas expectativas, nos planos criados. Muito do que se tem de adoecimento é muito baseado nas expectativas.
E uma expectativa é uma esperança interna de que algo se concretize a partir do que eu quero. E a realidade é diferente. A realidade não funciona do jeito que a mente quer. Ela funciona a partir das regras dela, dos princípios divinos. E a gente tem muita capacidade de fugir nisso e criar perspectivas que não colaboram com essa relação com a realidade, né? Que vão de frente com ela, que bate de frente. Então, entender o que do seu problema, né, eu falei para você pensar numa questão. Reflete aí um pouquinho. O que do seu problema, quais os desafios, os bloqueios, são realmente bloqueios que estão na realidade ou são bloqueios que a sua mente impôs para você? Que você tem a ilusão de que para fazer isso você precisa daquilo, para fazer isso você precisa disso, para você conseguir gravar um vídeo você precisa primeiro estudar alguma coisa para você expandir no seu negócio. Comece a entender até que ponto isso que você tem enquanto uma crença está te beneficiando e o quanto que isso não está te beneficiando. Esse é o ponto principal da camada das ilusões. E outro ponto um pouco mais profundo, esse projeto, essa questão que você busca expandir, ele está alicerçado em que projeção no futuro? Como você projeta isso para o seu futuro, né? Onde que isso está alicerçado, né? Qual que é a base interna? Porque isso pode estar associado com as ilusões que não são suas. Pode ser que você esteja preso numa profissão que você não decidiu, porque você não criou uma autonomia sobre si ou se apegou demais a uma ilusão de que isso ia te trazer segurança. E aí, outro ponto essencial: fuja das seguranças muito certas, porque isso não se sustenta na vida. A gente vive muito mais a partir de várias inseguranças e incertezas do que a maioria das seguranças que a gente acredita ter em si, né? Então, entenda que você tem uma mente poderosíssima, capaz de projetar o futuro, capaz de planejar, capaz de criar coisas no mental. Mas isso não é, não corresponde necessariamente à sua prática, à sua vida. Então, não se perca no que você projetou e esqueça de realizar. Faça com que um colabore com o outro. Faça com que aqui exista ao mesmo tempo que um direcionamento, uma flexibilidade. Porque às vezes a vida está te pedindo para mudar o caminho. Mas você criou uma ilusão de que aquele era o único caminho para seguir, e isso não sustenta. Aí você fica dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, e não vê progresso e vai se frustrar. E aí, no final das contas, vai acabar desistindo do que precisa ser feito. Por hoje é isso sobre a camada das ilusões. Um abraço, muito axé e boas vibrações.